Bom dia, amados irmãos, companheiros, internautas, que daqui a pouco irão receber essa dádiva de Deus através da fala de nosso irmão que estará daqui a pouco. Eu irei iniciar a nossa atividade com a leitura da mensagem Responsabilidade do livro Jesus no Teu Dia a Dia. Sejam todos bem-vindos. Nas atividades do cotidiano, e principalmente aquelas relacionadas ao campo espiritual, não basta nos propormos fazê-las, é preciso fazê-las com responsabilidade. O médico que dá passividade aos espíritos, o passista que impõe as mãos, o orador que leva a palavra de consolo, o evangelizador que esclarece as crianças, o dirigente que conduz o grupo. Funções relevantes que necessitam de responsabilidade para serem executadas. Se o médium falta, como ficam os espíritos que iriam se comunicar através dele? Se o passista não vem, como ficam os fluidos que ele deveria doar? Se o evangelizador não está presente, quem esclarece as crianças? Se o dirigente não tem tempo, como fica o grupo? Em todas essas situações, poderemos recorrer ao improviso e substituir temporariamente os ausentes, resolvendo o problema. Fica então a questão de passe dessa irresponsabilidade. Como a espiritualidade pode investir nesse ceareiro sem um risco iminente do fracasso? Vamos levar nosso pensamento a Deus, ao Mestre Jesus, a nossa Mãe incansável, que nos ampara, que nos acolhe, que nos sustenta a caminhar. Vamos orar juntos, todos nós, independente de religiosidade. Vamos, nesse momento, levar nosso pensamento, onde nós estivermos, ao Criador de todas as coisas. Pai de infinita bondade e justiça, mais uma vez estamos reunidos nesta casa de oração, com o intuito de receber de Ti, Pai, as dádivas que nos faz crescer como cristão, como verdadeiros filhos Teu. Pai, nos ajuda a caminhar com Jesus através de seus exemplos, através de suas instruções, através do acolhimento de Mãe Santíssima. Esse Espírito grandioso que está com a sua equipe em todos os lugares, socorrendo, amparando-nos a todos aqueles que querem ser amparados. Ajuda-nos, Pai, a caminhar com Jesus e com Mãe Santíssima, nas nossas dores, nas nossas perdas, nas nossas separações, em todas as dificuldades que vêm para nos fazer pensar, sentir e agir diferentemente. Ajuda-nos, Jesus, a caminhar contigo, aprendendo a ser melhor. Envolve o nosso irmão Carlos Freire, que irá trazer a palavra de hoje para o consolo de nossas almas ainda enfermas. Fica conosco, mestre amigo, hoje, agora e sempre, que assim seja. Irmão Carlos Freire. Bom dia. Prazer estar de volta com o grupo. Queridos irmãos, eu vou falar alguma coisa aqui, parece não ter nada a ver com a doutrina nem com Deus. Tipo assim, toda força de ação surge uma força de reação em um corpo diferente. Isso é lei da física, ação e reação. Descoberta por Isaac Newton, que era um físico, ele era astrônomo e matemático inglês. Isaac Newton é desses espíritos que descem para desempenhar um trabalho em nome de Deus, para o qual a humanidade deve momentos de sabedoria. É Isaac Newton que nos expõe a força de ação e reação. Existe também a lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito, cada criatura perante Deus detém uma conta própria.
com débitos e haveres contabilizados. E dentro desta lei de causa e efeito, que é a lei divina, somos responsáveis pela felicidade ou infelicidade que proporcionemos aos nossos semelhantes. Um dia maravilhoso para nós hoje, tenho certeza que será. Dadas as duas posições de ação e reação da física, e dada a lei de causa e efeito, que é divina, nós começamos o nosso trabalho de hoje, onde vamos falar do perdão. Mas antes dizer que essas duas leis que nós acabamos de citar compõem a estrutura da humanidade. Lei de causa e efeito. Jesus, quando esteve conosco, nos chamou a atenção, nos fez advertência para algumas situações. Por exemplo, a primeira revelação de Deus aos homens aparece, pelo menos para nós no Ocidente, com os 10 mandamentos da lei de Deus. Eram 10 comandos, imperativo, negativo. Não, não e não. Não roubar, não matar, não desejar a mulher do próximo, não adulterar. Foram necessários 10 mandamentos, dado a nossa falta de intelectualidade própria, para entender perfeitamente as leis de Deus. 10 mandamentos. Dentro desses 10 mandamentos, tem 2 mandamentos muito parecidos, mas que são completamente diferentes. Não desejar a mulher do próximo, que é infidelidade, e logo a seguir, não adulterar. O que é que nós entendemos em não desejar a mulher do próximo e não adulterar? Será que uma lei revitaliza a lei da infidelidade? O que é que vocês acham? O que é não desejar a mulher do próximo e o que é não adulterar? Como é que o grupo vê esses 2 mandamentos da lei de Deus? Um fortalece o outro? Acham que é isso? Ou são diferentes? Para não perdermos tempo, nós temos muita coisa para falar, afinal nós vamos falar sobre o amor e perdão. Para não perdermos muito tempo, a infidelidade, não desejar a mulher do próximo, é apenas uma forma de adultério. Adultério é abrangente em todas as nossas vidas. Quando nós colocamos dentro de um copo com água transparente, nós colocamos um líquido vermelho, nós estamos adulterando toda a água. Olha aí o que é que significa adultério. Quando eu chego num ambiente silencioso e dou um grito, eu estou adulterando a lei do silêncio. Não é verdade? Esse adulterar não é uma reafirmação de não desejar a mulher do próximo somente. Não adulterar faz parte do nosso cotidiano. E quantas vezes por dia nós adulteramos as leis divinas? Às vezes a palavra não sai, mas a mente contabiliza. Quantas vezes a mente fala altíssimo. Aí entra Jesus e diz assim: onde está o teu pensamento? Aí está o teu coração. Não é preciso falar. Nós somos interligados no mundo pela lei do pensamento. O pensamento é a mais pura das energias, gente. Ela nos coloca em contato com seres que nós nem conhecemos.
Kardec questiona a espiritualidade que tanto lhe auxiliou, se os espíritos interferem na nossa vida, na questão 459. E a resposta que chega a ele o surpreende, muito mais do que imaginas. Os espíritos interferem tanto na nossa vida que, de ordinário, são eles que nos dirigem. Quando nós sintonizamos com o alto, nós arrebanhamos para perto de nós os melhores espíritos a nos auxiliar. Mas o contrário também é uma verdade. Quando nós sintonizamos por baixo, que é mais comum para a nossa qualidade de ser, num planeta ainda de provas e expiações, nós buscamos para perto de nós os sombrios, chamados espíritos das sombras. Por isso que Jesus diz assim: orai e vigiai. Olha que aos poucos, à medida que a nossa intelectualidade vai melhorando, nós temos mais acesso aos aconselhamentos de Jesus. Orai e vigiai. Quando a gente sai de casa, a mãe da gente diz: olha, te cuida. É a mesma coisa. Olha as tuas companhias. É a mesma orar e vigiar. Faz parte de todos os momentos da nossa vida. De maneira que tanto ação e reação quanto a lei de causa e efeito são leis divinas. A lei de causa e efeito afere mais aos processos morais. E quando nós falamos em processo moral, nós estamos falando diretamente com o espírito, com a alma. A lei de causa e efeito. Quando falamos nos 10 mandamentos, nós dissemos que foi preciso 10 leis para poder nos conduzir em direção a Deus. 1.600 anos, 1.700 anos mais tarde, chega o grande mestre, Jesus, e pega esses 10 mandamentos, transforma em apenas 2. Aí ele diz assim: conserva o primeiro mandamento dos 10, quando ele diz assim: amar a Deus sobre todas as coisas. E conserva os outros 9 mandamentos, quando ele diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque quem ama o próximo não mata. E quando nós matamos, nós estamos adulterando a lei da vida. Ele diz assim: não desejar a mulher do próximo. Quando eu desejo a mulher do próximo, eu estou adulterando a lei da fidelidade. E aí vai embora. Neste segundo mandamento predito por Jesus, ama o teu semelhante igual a ti, estão todos os 9 mandamentos restantes. Não roubar, não matar. Olha, não roubar é adulterar a lei da vida. Não desejar a mulher do próximo. Gente, quando eu odeio, eu estou adulterando a lei mais importante entre nós, que é a lei do amor. O ódio é fácil. O ódio não precisa ser trabalhado. Nós somos tendenciosos pela nossa falta de evolução ainda. Mas Jesus nos traz um conselho alentador. Eu, quando era criança, eu tinha pavor do inferno, mas tinha muito mais do diabo, porque a cultura pintou o diabo com um tridente na mão. Olha o que o pensamento humano cria. E quando eu vi o diabo com aquele garfo, eu tremia. Eu já pensei, um dia morrer e ter que ir para o inferno. Era necessário toda esta figuração
para expressar uma das leis de Deus, que é caminhar reto. O ódio é contra a lei de Deus, matar é contra a lei de Deus. Tem uma lei aí que é horrível. Não tomar o santo nome de Deus em vão. Quantos momentos da vida nós injuriamos, mentimos porque não gosta do inimigo. Eu anotei aqui uma passagem rápida de Jesus, seríssima, profunda demais, e talvez uma das leis mais difíceis de nós cumprir. Se não perdoardes o teu irmão, Deus não te perdoará. Olha a lei de causa e efeito aqui, gente. Olha a lei de ação e reação. Se não perdoardes o teu irmão, Deus também não te perdoará. Gente, isso é chamada lei de causa e efeito. O perdão, acima de tudo, simboliza a qualidade de evolução que a alma já alcançou. A maior caridade dentro das leis de Deus, não tem outra, é o perdão. O faminto bate na sua porta, precisando do alimento. Às vezes te dá com facilidade. Tem muito. Fulano, vê o que sobrou aí e dá para esse rapaz. A gente aprende. O mendigo precisa da moeda. E quase sempre nós ofertamos a moeda da pior forma possível. Me dê uma esmola. A gente mete a mão em todos os bolsos para tirar a moeda para dar para ele. A moeda vai ajudar. Depois de milhares terem ofertado a moeda de R$1, vai fazer alguns milhares de cruzeiros no bolso. Mas é difícil você abrir a bolsa e dar R$10. Nós estamos vivendo um momento difícil. E a cada dia eu aprendo. E aí eu tenho a noção das minhas limitações. Aos internautas fora de Belém, nós temos num bairro aqui de Belém uma caixa d'água antiga, feita de ferro, 1800 e pouco. Essas peças dessa caixa d'água foram todas importadas, vieram da Inglaterra. Está lá como um monumento da cidade de Belém do Grão-Pará. Mas ela não é cuidada pelo poder público. Esses nossos irmãos, que são espíritos de retorno para o aprendizado, para a escolaridade da evolução, mas que ainda não alcançaram condições suficientes para ladear com amor e com progresso, sobe lá na caixa d'água e risco, faz arranhaduras, uma série de coisas. De maneira que a caixa d'água é um monumento desprezado. Eu conheço a origem da caixa d'água. Essa caixa d'água tem uma ligação direta com a França. O seu construtor, Gustave Eiffel, foi também o construtor do arco lá que nós conhecemos, a Torre Eiffel. Olha quanta importância tem aqui dentro de Belém. E nós, o belenense realmente não conhece.
E essa caixa d'água lá no bairro congrega algumas pessoas necessitadas no seu pedestal, solicitando esmola. Um país irmão nosso, daqui da América do Sul, passa por um momento dificílimo, é a Venezuela. Agregada pelo movimento comunista, que não é o nosso caso aqui, o país mais rico da América do Sul, em 1991, virou proletário. Os nossos irmãos venezuelanos estão sentados nas nossas sarjetas, estendendo a mão, pedindo alguma coisa. E eu, ao passar lá, perto da caixa d'água, uma senhora com duas crianças brincando ali perto dela, ela sentada na sarjeta, embaixo de um guarda-sol, e uma outra criança se alimentando no seio materno, fazia aquele cenário da caixa d'água, um cenário preocupante. Eu tenho que confessar a vocês que eu não sou muito chegado de estender a esmola na via pública, porque me parece que alguém que está numa via pública pedindo uma esmola e eu dar 50 centavos, me parece mais humilhação do que favor. E às vezes ele mete a mão no bolso: olha, tu me perdoa, que Deus te pague, que eu não tenho nada. Ele procurava 50 centavos. Eu vou falar a vocês, não é no sentido da exibição. Aquela senhora me sensibilizou. E eu não me senti na obrigação de dar a esmola, eu me senti na obrigação de ajudá-la. Abri a carteira, tinha R$5. Eu tirei os R$5 e dei à pessoa, e ela, naquele português meio venezuelano: ô senhor, se multa, senhor. Coitado, R$5. Ela disse que era muito. Não, senhor, é seu. Sim, que Deus te abençoe. Olha o que ela me deu de volta. Não tem R$5 no mundo que pague que Deus te abençoe. Mas nós não temos sensibilidade para isso, porque nós nos materializamos dentro do processo da vida. O planeta, com as qualidades do nosso, é muito materializado. Há uns 10 anos atrás eu escutei uma frase espírita que um companheiro de tarefa me disse: Carlos, nós precisamos nos espiritizar. E o que é espiritizar? É nos considerarmos espíritos que somos. É ao contrário, nós nos materializamos e fazemos tudo para embelezar a matéria, inclusive a cirurgia plástica. A cirurgia moral é mais difícil. Temos uma dificuldade enorme de fazer essa mudança espiritual. E assim nós caminhamos. Quando eu falo em mudarmos o nosso conceito de ser material para principalmente ser espiritual, ainda falta um bom tempo para nos tratarmos como espíritos. Meus irmãos, no nosso planeta não existe nenhum ser humano processado. Estamos todos sob efeito de processamento. Estamos sendo trabalhados para sermos felizes, como diz Jesus: do rebanho que meu Pai me confiou, nenhuma ovelha se perderá.
E quando a doutrina espírita estudou esta frase deixada por Jesus, concluiu que o espiritismo matou a morte, fechou o inferno e aposentou o diabo. São mitos que a cultura religiosa usou, e muito bem usada, para nos balançar, nos chamar a atenção, e que nós precisamos evoluir. A cada um segundo as suas obras. Nós precisamos memorizar esse mandamento. Gente, eu tenho passado na via pública, no cotidiano, e tenho escutado as pessoas falarem, aquelas que estão mais ligadas, né? Dizer que nenhuma ovelha se perderá. E é uma verdade. O inferno, o diabo e a dor não são eternos. Eterno é a felicidade. Mas Jesus deixou o modelo para ser feliz. Olha essa fala de Jesus: a cada um segundo as suas obras. Gente, eu sou filho de uma consciência cósmica inteligente. Eu sou filho de Deus. E quando o mestre me afirma que nenhuma ovelha se perderá, eu tenho que começar a trabalhar nisso. A responsabilidade da evolução é minha, é nossa. A cada um segundo as suas obras. Jesus falou muito em Deus. Ele disse que o Pai não nos abandona nunca, mas a responsabilidade por mim é minha. Por isso ele me outorgou o livre-arbítrio. Existe coisa mais importante na minha vida do que eu ser responsável pelo meu futuro, outorgado por Deus? Não. Deus não vai me botar no céu aleatoriamente, porque Ele é justo. O céu será um benefício, o benefício só é dado a quem fez alguma coisa para merecer. Por isso não ser benefício. E Deus não vai me condenar ao fogo eterno, porque está dito que nenhuma ovelha se perderá. Mas cabe a mim ou não passar alguns momentos da minha vida que é eterna no inferno, que nada mais é do que uma situação espiritual de dor e sofrimento. E aí fica a fórmula deixada por Jesus lá pela Galileia, trazendo ao seu lado o companheiro Pedro. Pedro questiona Jesus: mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu inimigo que pecar contra mim? 7 vezes? Porque 7 é um número cabalístico, principalmente dentro da cultura religiosa, das várias seitas que existem. E Jesus vira a ele e diz assim: não, Pedro, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Olha, gente, dá 490 perdões. Mas para cada ofensa. Está aí o modelo da minha felicidade. Está aí o modelo de conquistar o céu. É através de um perdão. Não, Pedro, perdoa 70 vezes 7. Isso é uma metáfora de que eu devo perdoar enquanto vida eu tiver. Porque depois eu passo para a espiritualidade, o meu aprendizado melhora um pouco, porque eu vou estar mais perto dos espíritos de sabedoria, mas a aula é permanente.
Jesus não terminou a aula. A aula sendo dada para nós de acordo com a nossa forma de entendimento. Por isso que a frase popular é verdadeira: Deus não coloca fardos pesados em ombros frágeis. Me cobrar uma coisa que eu ainda não tenho condições de responder é exigir a quem não dá. De maneira que a reencarnação me serve para o meu processo evolutivo, liquidar meu débito passado e aprender novas aulas para ser feliz. Não podemos esquecer da aula prioritária de Jesus. Olha que lição nos deixa Jesus: ama o teu inimigo e ora pelos que vos perseguem. Não é fácil amar o inimigo. É por isso que Jesus deixa a lição extremada: ama o teu inimigo e ora pelos que vos perseguem. De repente me dá vontade assim de perguntar: quem é que não fala com o vizinho da direita há quantos anos? Vai aquele que o vizinho foi embora, ele perdoa, ele vai me pagar. Eu ainda diz assim: eu tenho fé em Deus. Meu Deus! São as limitações da minha raça humana. E assim nós caminhamos. Precisamos fazer a cirurgia moral. Nós precisamos cultivar e muito mais, cultuar o processo do perdão. É o primeiro caminho. O perdão é a prova de que eu estou evoluindo. O perdão é a prova de que eu estou evoluindo. O que ainda não deu algum passo no rumo da evolução, ainda pronuncia estas frases assim: eu tenho fé em Deus que tu me paga. Quando eu falo em ignorante, eu não falo no sentido pejorativo, eu falo na falta de conhecimento. Aí eu digo, a ignorância ainda nos leva a produzir essas formas de frases. Eu tenho fé em Deus que tu me paga. Então não conte com Deus. Tire Deus dessa briga. Ele não vai lhe ajudar a fazer o outro sofrer. O que Deus quer que você faça é que comece a experimentar frente ao inimigo processo do perdão. Se não perdoardes os homens o mal que lhes fazem, Deus também não lhes perdoará. Sabem por quê? Porque Deus lhe deu uma lei de causa e efeito. Conquista do céu é conquista da alma. Merecimento do inferno é perda de estabilidade moral da mesma alma. Então, meus irmãos, assim nós caminhamos. Hoje cai uma lição e eu absorvo. Vou passar ainda dentro das limitações até entender a próxima lição. Perdoar o inimigo é atitude extremada. Penso até que não existe caridade maior a você oferecer a alguém que o perdão. Reafirmo, não existe benefício maior, melhor dizendo, do que você perdoar.
Me parece até que quando você perdoa, você não caminha, você levanta voo. Então, queridos amigos, estamos chegando ao final do nosso momento de hoje. E eu deixo esse, não é convite, mas esse estímulo para que nós comecemos a treinar o perdão. Vou eliminar do meu dicionário palavras como essa. Tu sabes o que foi que ele me fez? Elimina isso. Começa a perdoar. E se for o inimigo, melhor ainda. Obrigado pela paciência que vocês tiverem nos escutar nesta semana. Eu deixo um forte abraço a todos e certamente nós voltaremos a nos encontrar. Até breve. Obrigada, irmão Freire. Jesus nos abençoe. Que bom, parabéns. Eu costumo sempre falar aqui nessa casa, quando eu começo, dar parabéns para todos nós que estamos hoje aqui. Católicos, evangélicos, espíritas, ateus, né? Que somos todos filhos do mesmo Pai. E que bom nós fazermos parte dessa família universal, nessa escola de aprendizado, com essas informações que o irmão Carlos Freire nos trouxe, que a gente leve esse legado no nosso coração e potencialize lá fora, na nossa vivência, lá no nosso lar, lá no nosso trabalho, lá na nossa igreja. E nesse momento nós vamos continuar nos conectando com algo. Vamos novamente, mais uma vez, pensar em Deus, imaginar que um anjo do Senhor, que o Espírito Santo, que um Espírito trabalhador de Mãe Santíssima, de Jesus, Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Caribé da Rocha, Dr. Camilo Salgado, a equipe deles possa estar diante de cada um de nós aqui, nesta casa, e diante de cada um que está nos ouvindo agora. Nesse momento, você pense na água que está na sua casa, porque vai virar remédio se você assim fizer, que ele seja remédio para a sua alma e para o seu corpo. Nesse momento, vamos fechar nossos olhos, né? Que a gente se concentra melhor, né? Pensando em Deus, em Jesus, no Espírito Santo, nos anjos e arcanjos que estão em nossa volta. Nesse momento, fale com Deus e diga qual é o seu problema, qual é a sua dor, qual é a sua dificuldade nesse momento. Que esse irmão que está diante de você lhe dará o socorro que você precisa. Ó Pai de amor, obrigado, Senhor, por mais um dia que Tu nos oferta a todos nós, Teus filhos em todas as dimensões. Permita que os Teus trabalhadores, Pai, orientado por Jesus, por Maria, pelo Espírito Santo, possam chegar na nossa vida agora, Senhor, e nos libertar desta enfermidade que estou sofrendo, desta dor que não passa, dessa angústia, deste ódio que meu coração se consome. Me liberta, Senhor, dessa enfermidade. Me socorre meus irmãos, que a hora estou pensando nele. Nesta hora, pense em alguém também. Pense em alguém que precisa mais do que você. Ó Jesus, que através da minha vontade, do meu querer, Tu possa me seguir até este irmão que eu estou pensando. Leva-me em Ti o socorro, o amparo, para que ele possa se reerguer nesse momento, Senhor. Que mude a vida dele, que mude o pensar, o sentir, para que o agir se potencialize de amor, Jesus. Abençoa as nossas águas, dos nossos rios, dos nossos mares, da nossa geladeira, dos hospitais, das penitenciárias, e especialmente esta água que aqui está, Senhor, que ela se multiplique, se potencialize de magnetismo curador, para atender às nossas necessidades espirituais e físicas. Nos abençoa, Pai, nos levando para os nossos afazeres, para o nosso lar, com paz interior, com esperança renovada, com ânimo multiplicado, Senhor, após essa manhã que aqui estivemos.
Que a tua luz permaneça conosco hoje, agora e sempre, que assim seja.